Olá, Deus abençoe a sua vida, dileto ouvinte. Gostaria de compartilhar da mensagem com o título Enfrentando as Tempestades no Barco da Vida. Se encontra lá em Lucas, capítulo 8, verso 23, que diz assim: E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. É a passagem que os discípulos apóstolos estavam no mar da Galileia e veio uma tempestade, o barco estava quase afundando e os discípulos procuraram ajuda, olharam para Jesus e diz o texto que ele estava sobre uma almofada dormindo. E ele levantou, repreendeu o vento, a tempestade, o mar encapelado, e daquela tempestade se transformou numa bonança. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, primeira lição é: não deixe o Senhor dormir no barco da sua vida. Parece tolice ou bobagem, mas deixar de dar ao Senhor o devido lugar em nossas vidas faz com que ele durma. O diabo, que nunca descansa, está sempre pronto a intervir e fazer sua destruição, fica vigiando para não desperdiçar nenhuma oportunidade. No caso do texto, o diabo trouxe uma grande tempestade. Se há alguma ou várias tempestades soprando contra a sua vida, a nossa vida, saiba e esteja certo que, de certa forma, de que foi algum cochilo que levou aquele que guarda o seu povo a dormir, a ser indiferente ao nosso drama. Os discípulos erraram por não darem devida atenção a Jesus. Sempre é assim. Nós nos deixamos levar por algumas coisas deste mundo, pelos problemas, até mesmo úteis, e quando vemos estamos sozinhos. Não se deixe, meu caro, levar por coisas passageiras, efêmeras deste mundo, que não dão segurança e ainda tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Remando contra a maré da indiferença, da falta de fé, a maré do descaso, a maré do medo, da perplexidade, da falta de solução, contra as marolas, as ondas pelas quais cada vez mais vão aumentando e derrubando, mergulhando ou afundando o nosso barco, que é a nossa vida, assim como aconteceu com aqueles apóstolos e discípulos de Jesus, também lutamos fazendo tudo o que vem à mente, quando nos bastaria apenas pedir direção aos céus, a Jesus, de fazermos de modo correto e certo a obra do Senhor. Segunda lição que eu aprendo no texto, caríssimos ouvintes, é que no meio da tempestade, do mar encapelado, não hesite em pedir ajuda. Há pessoas que recorrem a todo tipo de ajuda, mas ao invés de pedir ajuda a Deus, pedem a todas as coisas, pessoas, se valem todo tipo de expediente para procurar ajuda, solução para o drama da sua vida. Como aqueles discípulos que ficaram perplexos, atônitos, sem direção, sem rumo a tomar. O que fazer diante das tempestades? O que fazer diante do mar encapelado?
Jesus estava ali diante deles. A solução estava ali dormindo diante deles. Bastava apenas eles confiarem e ter fé em Jesus. Depois de algum tempo a perceberem que a situação havia piorado, os discípulos acordaram Jesus, o Rabone, o Rabi, o Mestre. Isso também precisa ser feito na vida de todo aquele que está debaixo de um mar encapelado, revolto, bravio, revolto, uma tempestade. Enquanto você lutar sem fé, em ação, seu barco irá encher-se de água. Eles, os discípulos, realmente, meus caros ouvintes, encontravam-se em situação perigosa. Está envolvendo-se em perigo. Quem não aproveita esse tempo em que Jesus está visitando e equipando o seu povo, as forças das trevas não desejam somente atrapalhar o nosso progresso, a nossa vida espiritual, o nosso crescimento, mas também levar-nos para o inferno. Meu irmão, caríssimo ouvinte, não saia da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Peça ao Todo-Poderoso que o faça sentir fome pela palavra. Busque solução em Deus. Ore. Em outras palavras, em meio às tempestades, em meio ao mar revolto, encapelado, bravio, não deixe que o Senhor Jesus durma no barco da sua vida. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.